passando a vida em rodadas de cerveja. Eu viajava sem sequer sair da mesa, nestas boates de mulheres tão formosas. Eu conheci pessoas tão maravilhosas que, como eu, estavam desgraçando a vida entre as drogas e a bebida, por não conhecer Jesus. E hoje eu passo as madrugadas nas vigílias, oro por suas famílias, peço a Deus pra lhes guardar. Aos meus amigos das noitadas, daquelas loucas madrugadas, venho dizer que Jesus Cristo ama você. Eu peço a Deus em oração pra que Ele estenda a sua mão pra libertar você dessa escravidão. Quando eu bebia pra afogar as minhas mágoas, elas nadavam nos meus olhos rasos d'água. Nestas prisões sem grade vi coisas incríveis. Vi prisioneiros com algemas invisíveis que, como eu, tentavam buscar alegrias nas loucuras, nas orgias, por não conhecer Jesus. E lá no fundo daquele poço de lama, Jesus provou que me ama, pois foi lá pra me salvar. Aos meus amigos das noitadas, daquelas loucas madrugadas, venho dizer que Jesus Cristo ama você. Pode crer, nem tudo está perdido. Jesus ama vocês. Aos meus amigos que ainda estão aí, eu dedico essa música. Quem não tem um amigo, né? Quantos se foram, né? E a gente, Felizmente, né? e a gente se lembra de tantos que passa na minha mente que muitos tiveram oportunidade, né? Hoje eu volto lá na minha cidade, gente que eu conheci, que o pai levou para estudar em Salvador, que teve oportunidade e que jogou tudo fora. Mas vamos continuar o nosso papo aqui, mas eu quero saber a sua iniciação e a sua iniciação. Na né? profissão? Porque, na profissão. O povo deve estar pensando, pô, levou o irmão me jogou contra a parede e eu fui obrigado a contar uma história enorme. Você tem uma história, e sabe, olha, e uma história bonita, sabe, nunca, sabe, sempre soube o que queria ser na vida, eu acho que isso é importante. A minha geração também não tinha essa história de teste vocacional, para saber o que quer ser, né? Eu sempre achei que eu ia ser jornalista e comecei no rádio. A radiodifusora de Guararapes com 16 anos, 17 anos, eu ficava por lá, discotecário, técnico de som, locutor, depois fui fazer futebol, fui ser repórter de campo. O discotecário arrumava os LPs, eles eram numerados, né? Fazia tudo aqueles aquilo. casulos, né? Olha, e vim para Guarulhos também, logo para fazer a faculdade de Direito. E Guarulhos foi... Você fez Direito também? Fiz Direito em Guarulhos. Mas chegou a exercer a advocacia? Não cheguei a exercer. Fui solicitador acadêmico, que se falava na época que seria estagiário. Tá. Eu era estagiário no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Mas em Guarulhos eu fui para a rádio também, fui fazer jornal, fui correspondente do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, e logo depois fui para a revista Veja, onde fiquei 5 anos como repórter da Veja. A Veja me mandou para a Alemanha. Eu fui cobrir a eleição do Helmut Schmidt na época do SPD, a Social Democracia Alemã. E acabei recebendo um convite da Deutsche Welle, da rádio, onde o nosso correspondente da Veja, o Carlos Struve, trabalhava lá. Então, eu comecei a trabalhar na rádio da Alemanha
houve o interesse do Brasil pela Alemanha, porque houve o desenvolvimento daquele acordo nuclear, a Alemanha investia aqui no Brasil e tal. Enfim, era um tempo dos militares ainda, cobri a visita do Geisel na Alemanha, fiquei um bom tempo lá. Fui transferido para Londres, fiquei em Londres mais um tempo, aí ficamos eu e a Sandra Passarinho. Sandra Passarinho está em atividade até hoje lá, né? É uma figura Quando incrível. eu vejo fazendo uma matéria, né? Todos nós. O Roberto Feite, que saiu da profissão, foi ser editor, tal, tem uma grande editora. O Hélio Costa também se dedicou à política. Foi para a vida pública. Não é? Mas eu fiquei por lá, para a Alemanha. Da Alemanha fui para Londres, fiquei na Inglaterra um bom tempo. Voltei para o Brasil, saí da Globo, fui para o SBT. O SBT me contratou para fundar, né? Criar um escritório do SBT. Fui o primeiro correspondente do SBT em Washington, fui para Washington. De lá fui para Nova York, saí do SBT, voltei para a Globo, fiquei em Nova York um bom tempo, até que o Luciano Calegari, que era o homem forte do SBT, que mandava nas coisas lá, a gente sempre fala em Silvio Santos, mas o Luciano era o homem lá, me contratou para fazer o SBT Repórter. E vim para o Brasil, fiquei 20 e tantos anos no SBT e agora estou aqui, né? Está com a gente. Você sabe que eu tive aqui com o professor Carvalhosa, ele tem 88 anos. E é um homem de uma atividade, sabe, incrível, jovem, eu posso dizer que ele é jovem. Falei, professor, o senhor não se aposentou até agora, eu tenho a impressão que eu também não vou me aposentar, não. Falar no Carvalhosa, eu vou fazer duas perguntas dentro dessa. Modesto Carvalhosa. Modesto Carvalhosa, Modesto. Deixa eu te fazer. O que você acha hoje desse jornalismo politicamente correto? O sujeito não fala o politicamente correto, ele já é entrevistado como se ele tivesse sido levado para ser agredido e tratado como bandido, sabe? As perguntas são afrontadoras. E se você não fala o politicamente correto, você, então, é como se fosse um entrevistado persona non grata. E a outra coisa, o que você acha com essa história toda de vida, desse ativismo judicial no Brasil? Aproveita e fala do abuso de autoridade, se puder. Sabe o que é? Eu acho o seguinte, eu acho que nós somos uma escola, a televisão brasileira se encaminhou para aquela história de bater, de por quê? Eu acho que a entrevista virou interrogatório, não é? Então foi o caminho que o pessoal acabou escolhendo e eu acho que não é legal. Porque saber perguntar, você pode fazer perguntas difíceis, perguntas duras, mas com uma certa elegância. Eu ainda sou desse tempo. Eu acho que, sabe, a gente pode conduzir dessa forma. E quando você lembra aí do politicamente correto, você hoje em dia tem que pensar duas vezes antes de falar. É incrível, é problemático. Então, eu acho muito difícil. Por isso que eu acho difícil ser entrevistado. Eu acho mais fácil perguntar, porque perguntar para a gente é bem mais fácil. Não é? Você não precisa... Estabelecer um clima muito ruim no país, né? Parece que há uma coisa ruim no ar, você não pode brincar com ninguém porque você fez bullying. Até o futebol ficou ruim, até esse VAR esculhambou com o futebol. Você não pode mais torcer, não tem mais aquela coisa de que, não, aquela bola entrou, porque ele é não mal entrou. utilizado, né? Porque é mal utilizado. O futebol, então, é uma coisa incrível. Eu tenho 2 filhos jornalistas. O jogador vibra, tira a camisa, tá alegre, com a torcida dele. Aí não valeu o gol, não, mas ele ainda toma um cartão amarelo porque tirou a camisa. E o narrador, tem que esperar. A história... O André sofre esse problema lá no esporte interativo, né? Então... Ele é muito tem um filho lá? dinâmico. Tem, André Henning, narrador. O André é o narrador do esporte interativo. Então, ele tem esse problema, porque ele é entusiasmado, sabe? Eles fizeram a Copa do Nordeste agora, e na Copa do Nordeste ele vibrava da mesma forma que fazendo o Bayern de Munique, o Barcelona, o André se eu acho que para ele ele se entrega. É um garoto formidável, gosta de futebol. O outro também gosta de futebol. Mas então é isso, eu não sei muito responder a sua pergunta, não. O cara pegou assim, fulano está querendo marcar uma entrevista. Hoje mesmo, pessoal, queria levar você, não perguntar, você pergunta, manda passar um e-mail, dizendo o que o cara vai me perguntar. Porque, de repente, eu estou sendo chamado, para ser atacado, para ser crucificado, sabe? E aí eu não falo politicamente correto. E eu não vou aceitar que o cara faça isso comigo, né?
Pois é. usá-lo, né? Recentemente Entendeu? teve uma história aí da sogra do presidente que ficou mal, né? Escuta, eu Eu gravei acho que até eu um jamais vídeo faria sobre isso. isso. Veja bem, gente, eu tenho 40 e tantos anos que tiro gente da rua. Conheço mudança de vida. Essa mulher, se aconteceu e aconteceu, ela pagou o que devia para a justiça, ela pagou. E aí entra agora no ativismo judicial. Você tem um bandido que é bom, o tal de Paulo Preto, por exemplo, como tantos outros aí que já estão presos. Esse está solto. Os caras roubam milhões, leva para a justiça e não paga. E aí o politicamente correto, o político de esquerda, eles glamorizam um bandido. Glamorizam um bandido. Aí pega uma senhora que hoje tem 84 anos de idade, porque se essa senhora fosse de esquerda, ela seria glamourizada. Ah, seria uma santa viva. Seria glamourizada, né? E a Michele Bolsonaro glamourizada. Olha só que ambiente que saiu, tinha tudo para dar errado, mas ela deu certo. Ela hoje é esposa de um presidente e tal. Quer dizer, a história de prisão de Dilma, de assaltar banco, de matar gente, é bonita para eles. Eles contam como glamour. Agora, essa senhora de 84 anos, ainda completou dizendo assim. E tem mais, ela passou 2 dias na fila do SUS e, olha, neta da esposa do presidente. Bolsonaro que cometesse a idiotice de tirar ela de lá e colocar num quarto particular, que ele estava crucificado. Milhões de brasileiros morrendo na fila e o presidente tira a avó da esposa e coloca num... Então, é o seguinte, tá ruim, cara, tá ruim. Agora, nós temos que continuar rompendo em fé. Sabe por quê? Porque a ponte do viés ideológico, eu falo isso porque eu tive presente o tempo inteiro, nós explodimos ela. Agora ficou os escombros. Ficou os escombros e os homens desse país, maioria absoluta, que são pessoas de família, são pessoas tradicionais. Essa é a maior nação católica do mundo. Esse é um país de católicos, de evangélicos, de espíritas. Nós somos um país cristão, nós não somos um país de esquerda. É rompendo em fé e acreditando. Eles vão continuar fazendo isso, vão continuar atacando. E aí ficou ruim. É o que a Hermano está falando aqui. Ficou ruim, o cara vai ser entrevistado. Uma entrevista com o presidente da República não tem um mínimo de respeito. Eles já chegam lá enfiando o dedo no olho dele. Como ele não falou politicamente correto, né? E isso é que encantou o povo brasileiro, eu sei porque eu estou com ele desde o 0 a 0, né? Eu estava em todos os debates, preparei para todos os debates, eu participei de tudo até o final, está eleito, fiz aquela oração para o mundo ali e sei exatamente, por isso essa minha pergunta, isso me incomoda. Cara, você não vai dar uma entrevista, você vai ser inquirido. Vão meter o dedo no seu olho, vão te detonar. Mas o que o Hermano falou, desde que seja com... nem sei se o termo correto seria esse, da elegância, mas sim com respeito, tudo bem. Pois é. Mas já vão, como diz um amigo, na jugular. Já vão na jugular sem o menor respeito. E digo mais, Magno, Hermano, e para quem nos vem, independente se é um presidente da República, se é um chefe de Estado, né, no caso, ou se é uma pessoa simples que seja um morador de rua, que você está acostumado a conviver e a resgatar, todos merecem respeito. Mas, se é então da nova geração, se acham que o microfone é uma arma, chegaram com uma bazuca para a entrevista. Não é assim que as coisas vão se resolver e nem assim que serão esclarecidas. E só em relação a menores do que você falava. Hoje é muito fácil, né? Uma quadrilha que comete um delito ou que é flagrada numa situação, opa, de quem era a droga, de quem era a arma, do menor, porque aí não vai acontecer absolutamente nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Ele é o dono. O dono é ele, é o menor ali. É o menor. Então os maiores não. Estávamos aqui só de passagem. Então essa lei Ele frouxa... confundiu a escopeta com chupeta, tadinho, com 17 como você anos. bem falou na abertura. Eu tenho uma opinião, não sei qual é a de vocês, a minha é que a Fundação Casa, por exemplo, aqui em São Paulo, e pelo Brasil afora, esses centros de reabilitação para menores, só vai mudando a denominação, mas são fraquíssimos. Em alguns casos, infelizmente, o menor que entra num centro de recuperação por uma facada que tenha dado numa outra pessoa. Por exemplo, ele lá, durante a sua internação, vai aprender a manusear armas de diversos calibres, a planejar sequestros, a comandar quadrilhas. Ele faz doutorado e pós-graduação em criminalidade. Pô, que recuperação que a gente vai esperar? Nenhuma, pô. É a escola técnica do crime. Certo? Porque pega ele, aí na menoridade, aí a esquerda diz, não, porque se aprovar a redução da maioridade penal, que eu sou plenamente solutador disso, vai levar uma criança
para a penitenciária. Quem bate na penitenciária não tem mais nada para aprender, nem para ensinar, não. Eles só trocam experiência. Eles viram marginais aqui na Fundação Casa. Por quê? Porque você tem um elenco de crime que é crime hediondo e um elenco de crime que não é hediondo. Ponto. Aí você pega um homem de 17 anos que estuprou, sequestrou e matou, já botou fogo em um, está lá. O menino que pela primeira vez induzido roubou teu relógio. Ele vai para o mesmo lugar. É. E agora saem dois lá. É. Toma um café, almoça, jantam, batem bola, tomam um banho de sol. É o que você falou. Aprende nome de arma, calibre de arma, aprende tudo. É o seguinte, olha, para mim é o seguinte, fechava todas essas fundações de menor, na minha visão. Tá. E sempre disse isso ao presidente e disse aos outros também. Fecha tudo, acaba com isso tudo. Vamos aprovar a redução da maioridade penal. Com que idade? Nenhuma. O crime não respeita a faixa etária. Por que nós, a sociedade civil, vamos respeitar? Queimou o Tim Lopes dentro do pneu, com 14 anos. Botou fogo no pneu. Glamourizou, virou gerente do tráfico, porque tem sangue no olho, tem sangue para fazer. Então, com 14 anos. Agora, com 14 anos, aqui, o Direitos Humanos diz para mim que ele é uma criança, que o que ele fez lá, ele fez sem saber o que estava fazendo. Olha, não dá para a gente conviver com isso. Criança caga na fralda. Criança mija no colo da mãe, criança chora porque não sabe pedir comida, criança chora porque está querendo o peito e não sabe falar peito, a mãe tem que adivinhar e botar ela no peito, isso é criança. Agora, homens travestidos de criança, faz os dois elencos, crime hediondo e não hediondo, esse aqui roubou o relógio, isso não é crime hediondo, dê a oportunidade para esse menino. Divide o país e cria 5 centros de reabilitação para a formação de campeões em esporte de alto rendimento. Esses meninos que estão espalhados por aí, nas áreas de risco, todos eles têm vocação, porque o país tem vocação para o esporte. Aí você pega um menino desse que cometeu um crime hediondo, leva ele para lá, descobre qual é a vocação dele. A mão de obra nós temos nas Forças Armadas, que para todos os esportes, quando temos Olimpíadas, temos PAN, as medalhas vêm tudo hoje das Forças Armadas, você tem a mão de obra de treinamento, você vai treinar para nadador, você vai treinar jogador de vôlei, jogador de basquete, conforme a vocação, sabe? Vai dar uma vida digna. Um atleta de alto rendimento treina 2 vezes por dia e dorme cedo, porque o corpo não aguenta. Faz. Manda o MEC preparar, eles vão ter 1 hora só de aula por dia, porque não tem estrutura para ter mais do que isso, porque é muito neurônio comido por causa das drogas. 1 hora só. Pois bem, nessas casas de reabilitação, a família daquele que não está envolvida com crime, ela entra na sexta-feira, 16 horas, e fica até 18 horas de domingo. Esse menino passa a ter mais tempo com a família do que tinha antes. Aquele que a família tem envolvimento com crime, a justiça dá ele de adoção para uma família que queira adotá-lo e adotar a sua família e está pelo lado de fora para ajudá-los. E famílias cristãs vão se inscrever nisso. O que tem de difícil nisso? Chama a FEBRABAN. Chama a Fundação dos Bancos, chama a Fundação da Fiesp, o comércio, chama todo mundo e fala assim, alguém aí anda de carro blindado? Levanta a mão, todo mundo vai levantar. Alguém aí tem cerca em casa? Todo mundo levanta a mão. Quem gostaria de ter mais segurança, levante a mão. Então é o seguinte, eu preciso dessa 5 casas, preciso construir em 2 anos, não vai ter dinheiro de orçamento e vou fazer uma PPP com os senhores vão construir. Essas celas não serão celas onde o cara vai ser tratado como um animal, porque a família dele vai conviver ali. E o que faz? Ele cometeu um crime hediondo, se ele tiver 1 mês de nascido, ele vai pagar pelo crime hediondo. Se ele tiver 13 anos, vai pagar pelo crime hediondo, se tiver 14, pelo crime hediondo. Mas, em compensação, o Brasil vai assustar o mundo, porque nós não vamos permitir que ele morra na rua, que a facção mate ele não irá para a penitenciária, como eles falam por aí, né? Ele não vai para a cadeia pública, ele vai para aqui, e nós vamos tirar alguém que cometeu um crime hediondo, vamos fazer dele um atleta de alto rendimento e vamos entregar no final para a sociedade. O mundo vai se assustar. O Brasil criou uma fórmula que ninguém nunca pensou e é muito fácil fazer isso. Eu disse isso para o Lula, eu disse isso para a Dilma, eu cansei de falar isso para o Bolsonaro. Nós podemos fazer isso. Então não é redução da maioridade por reduzir. No bolo da criminalidade, a redução da maioridade penal, na minha visão, ocupa mais de 60%. Por quê? Porque de cada 10 crimes cometidos, perdeu vagabunda, um aposentado que deu suor, deu a vida, que pega a aposentadoria, que não dá nem para pagar a farmácia, perdeu o vagabundo, só de ouvir essa palavra o homem morre na porta do banco. E aí são tratados como criança e os direitos humanos que não entendem que os humanos é que têm direito, sabe? Glamourizaram isso no país. Então penso que se faz essa redução da maioridade penal será a nossa grande cooperação.
Sim. para Foi a nação. feita uma pesquisa, a maioria da população, né, ela é pela diminuição da idade penal. Eu não sei, então, por que os políticos não respondem a esse desejo da população e vota logo, Por quê? quebra essa barreira? Na sua opinião, com a visão e com o conhecimento que O você senhor tem esteve lá dentro, de dentro mais do de 20 Congresso anos de vida Nacional, pública. Eu espero que na Câmara agora, e no Senado. com a maioria absoluta de gente de direita que se elegeu nas ruas, aliás, maioria absoluta dos novatos se elegeram com o discurso meu, de Bolsonaro, com nossos vídeos, no sonho de que isso venha a acontecer. Quando eles estavam no poder e eles faziam maioria nas comissões, sabe? E aqueles que não eram do PT, não eram de esquerda, mas tudo mosca de padaria, só que é tal doce, e o Lula tinha o doce, sabia dar o doce, a Dilma entregava o doce também, sabe? Ele não aprovava nada disso porque glamourizar o crime é ter um nicho de mercado para eles, certo? Agora, eu também não consigo entender, guerreei o tempo inteiro. E tem outra coisa, baixar de 18 para 16 é falácia. Porque eu já tive 16 anos, quando eu tive 18 não mudou nada, eu já era homem, do mesmo jeito. É o seguinte... Qual é a sua opinião de quanto? Deveria baixar para quanto? Para nada. Cometeu crime com natureza hedionda, pague pelo crime de natureza hedionda que cometeu. Qualquer cidadão brasileiro que cometer crime de natureza hedionda, que responda pelo crime de natureza hedionda. Aquele que cometeu o crime que não é de natureza hedionda, não vai se misturar com esse. Esses mesmos centros de treinamento que eu acabei de falar, você dá uma oportunidade desse menino que cometeu esse delito a virar atleta. A família dele. A família dele. Quer dizer, nós temos diversas saídas. E eu acho que esse novo Congresso tem essa responsabilidade. Porque foi o pessoal que foi para a rua cantar hino nacional. Se abraçaram com a bandeira e choraram. Gritaram fora PT, fora esquerda. A ponte explodiu. Está explodida. Agora é a hora de fazer a mudança. Agora, na sua opinião, eu sei que não tem, mudando um pouco o nosso, sabe, o nosso rumo aqui. Você acha que eles vão conseguir acabar com a Lava Jato? Eu te perguntei o que você acha do ativismo judicial, né? O grande problema do Brasil é que tem 11 cidadãos... procurando pelo em casca de ovo. 11 cidadãos, na verdade, eles estão... Essa lei de abuso de autoridade, na verdade, é um kit de proteção a vagabundo, certo? E o Supremo foi criado constitucionalmente para ser guardião da Constituição. O problema do Brasil é que lá cada um é uma Constituição. E eles mandam, desmandam, fazem o que quer, não respeita o Legislativo. O Legislativo discute um projeto por 5 anos. Aprovou, sancionou. Eles vão lá e derrubam e dizem, isso não serve. Lewandowski entra dentro do Senado e rasga a Constituição na frente de todo mundo, dizendo que Dilma tinha direito político, depois de ter sido impeachmentada, cuspindo na Constituição. Então o problema do Brasil é, acabar a Lava Jato não vai. Aviso os senhores que não vai acabar. Aviso a você também que não vai acabar, porque a Lava Jato virou patrimônio do Brasil. A nação brasileira aprendeu a ir para a rua. Sim. Sabe? E, na verdade, agora vamos prender o Deltan Dallagnol, vamos prender o Sérgio Moro e vamos botar os bandidos na rua. Estão tentando. Então, essa que é a questão do Brasil primordial. Aquela ponte foi explodida, mas nós temos os tribunais superiores, sabe? Nós temos 11 cidadãos que se colocam acima de 208 milhões de pessoas. Essa lei, se aprovada, se não for vetada pelo presidente Bolsonaro, pode complicar. Eles já votaram, né? Eles vão votar. O senhor acha que o presidente precisa vetar essa... Ele precisa votar do que eu conheço, do que ele pensa, do que fala. Eu convivi com o Bolsonaro, parti. Estou me referindo à lei de abuso de autoridade. Ele vai essa vetar. Lei. Ele vai vetar. Ali tem alguma coisa ou outra que sobra, mas se eu fosse ele, vetaria tudo. Vetaria tudo para dar um marco, porque foi isso que ele pregou na rua. As pessoas aplaudiam, o Bolsonaro gritava mito, porque verbalizava essas coisas. Se ele não fizer isso, ele vai... Se ele não fizer isso, te dou um conselho, a você e a você. O último apaga a luz. Ninguém vai conseguir viver mais nesse país. Para mim, quando a gente estava conversando informalmente, o que eu disse a você? Nós temos duas coisas lá atrás. Uma é urgente e a outra é perigosa. A perigosa é aprovar o abuso de autoridade e a urgente é a reforma da Previdência. Olha, se isso for aprovado, o último apaga a luz. Mas do que eu conheço o presidente da República, certamente ele ficará com esse povo que o elegeu, esse povo verde e amarelo, esse povo cristão que quer segurança, e ele é um dos que verbalizavam como deputado federal o tempo inteiro esse ativismo
judicial no Brasil que já passou de todos os limites que se possa imaginar. Patioli, obrigado, viu, por ter vindo no programa. Eu que agradeço, viu? muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer muito grande. E tê-lo como colega aqui em nossa rede de televisão, não é? É importante para a gente. Eu estou à disposição, viu? Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo e sei que o Brasil, nós vamos ter que reprisar esse programa um monte de vezes. Ei, poxa, com o maior prazer. Porque a mim enriqueceu muito. Obrigado pela sua história, pela sua vida, pelas suas convicções. Muito obrigado. Muito obrigado. também Eu pela que sua agradeço vida, o convite. pela sua história. É a impressão que eu já tinha a seu respeito se torna mais produtiva, mais positiva, mais atraente e nunca foi, tenha a certeza disso, de fazer média. Eu sempre falo que uma das emissoras de TV que eu trabalhei, eu perdi o emprego porque eu fui lá e critiquei a TV no ar em função de algumas situações que aconteceram. Então, eu não sou de guardar nem ter papas na língua. Então, repito, toda a impressão que eu tinha a seu respeito se confirma em mais essa oportunidade e mais esse convite. O Visão da Vida, muito obrigado. Felicidade eterna para todos nós, tomara. Valeu. Obrigado. É disso que eu gosto. Obrigado, Jesus. Tem um pedido. Cante. Opa! Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Vem comigo, meu povo. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Se você não quiser mais vacilar, se você não quiser mais vacilar, se você não quer desilusão, se você não quer desperdiçar o amor que tem no coração, oi, Jesus é o caminho, não tem segredo, não tenha medo de se entregar. A fé remove montanhas, pode acreditar. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Por mais difícil a situação, você pode virar esse jogo e vencer. Irmão, bota fé em Jesus e terá o poder. Adora com a palma da mão.